Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Quero falar um assunto com você relacionado a um termo que nós utilizamos na igreja, que é aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Em um dos cultos que nós participamos de adoração a Deus, onde nós nos reunimos para apresentar um culto a Deus racional, inteligente, onde nós estamos ali agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, depois de um sermão pregado, um sermão muito bom, uma mensagem poderosa do céu. O pregador perguntou quem gostaria de aceitar Jesus. E na saída do culto, um abençoado, um senhor veio e me questionou por que ele fez esse pedido de aceitar a Jesus. Quem éramos nós para aceitar Jesus? Nós não temos essa capacidade de aceitar Jesus. Quem tem essa capacidade é Jesus de nos aceitar. É Jesus que escolhe. Nós não podemos, nós não temos esse direito de aceitar Jesus, porque nós somos meros pecadores e esse termo aceitar Jesus, ele não pega muito bem e tal. E aí eu fui explicar para ele que, primeiramente, quem nos escolheu foi Jesus antes. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nas nossas obras, na nossa vida. Ninguém ama a Jesus por livre e espontânea vontade. Em 1 João, ele escrevendo sua carta, ele diz que nós só amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai falar que com o coração o homem ele crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Isso eu querendo tentar chegar ao ponto do aceitar a Jesus. E aí eu explicando para ele, eu disse, a confissão pública de fé, que é o batismo nas águas, a confissão pública, ela vem depois de uma confissão verbal, né? Está escrito também que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Eu sei que este confessar a Cristo vai muito mais além de falar. É uma prática. Porém, é necessário aceitar a Cristo. Em que sentido? Aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador é quando nós passarmos a mudar o nosso caráter ético, para que a nossa reputação reflita verdadeiramente o caráter agora transformado para um caráter diferenciado do mundo, que é o caráter de Cristo. E esse caráter ele só pode ser transformado mediante o conhecimento das Escrituras, né? Paulo escrevendo no capítulo 12 de Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso caráter que nós temos aqui no mundo está relacionado a nosso comportamento ético, que para o mundo pode ser correto, mas para Deus não, porque o padrão estabelecido por Deus ele está relacionado às Escrituras, né? A Escritura ela é a única regra de fé e prática que pode apresentar o homem diante de Deus justificado, através das Escrituras, né? Também está escrito que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas o homem, quando ele ouve a palavra de Deus, ele não é justo, ele está sendo bem-aventurado,
mas ele ainda não é justo, mas aqueles que praticam é que ainda hão de ser justificados. Então esse aceitar a Jesus está relacionado a uma mudança de comportamento, uma mudança de direção que eu terei que tomar. E na igreja a gente faz isso publicamente porque é uma maneira de nós, diante do corpo de Cristo, demonstrarmos uma decisão. Que hoje a gente decide agora seguir a Jesus. E por que é tão difícil as pessoas aceitarem a Jesus publicamente? Porque é uma responsabilidade muito grande. A pessoa automaticamente vem logo na sua mente tudo que ela vai ter que deixar por Jesus, né? Todas as obrigações do mundo, muitas vezes práticas que ela pratica, que ela vai ter que deixar de fazer muitas coisas, porque Jesus diz que nós temos que negar a si mesmo, né? Levar a nossa cruz e seguir a Cristo. Mas a pérola que é o aceitar a Cristo, o grande galardão de aceitar a Cristo, a grande maravilha desse momento é que o que o mundo oferece é um fardo tão pesado e ele nunca consegue preencher a nossa vida verdadeiramente de uma satisfação verdadeira, mas ele sempre nos frustra. Nós nunca conseguimos alcançar a verdadeira felicidade com as coisas desse mundo. Por quê? Porque tudo nesse mundo ele é efêmero. Mas quando convencidos pelo Espírito Santo, reconhecendo a nossa condição de pecador e a nossa necessidade de nascermos de novo, seguirmos a Cristo e procurarmos pensar que, como tudo isso é passageiro, existe um céu nos aguardando, aí com a maior alegria da nossa vida e a melhor decisão e maior vai ser levantar a mão no culto e dizer: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu quero trocar esse fardo pesado com Jesus. E aí a gente vai passar agora a carregar um fardo mais leve, né? Não deixa de ser um jugo, mas é mais leve, né? O que Jesus ele tem prometido para os seus é uma vida com abundância, um céu, né? Também não isento de luta, de perseguição, de dificuldades que vão vir sobre a nossa vida, porque nós ainda estamos aqui no mundo, mas ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque ele venceu. Então ele manda a gente ter bom ânimo em todas essas situações, né? Porque se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens, né? Isso aqui tudo vai perecer, mas o céu que nos aguarda, o evangelho de Jesus Cristo, do reino de Deus, ele vai começar aqui, através da nossa decisão, onde nós vamos passar a obedecer aos princípios bíblicos e após isso caminhar com a vida de santidade, que a santidade ela é muito mais do que ir para a igreja e orar e louvar, né? Ela é uma prática, porque em Cristo nós somos luz, a igreja é a luz, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então nós temos que ser exemplo. Não se preocupe pelas críticas, não se preocupe se as pessoas vão te criticar, vão te julgar, né? Se Jesus foi chamado de Beuzebu, imagina nós, né? Mas não existe calúnia que ela não caia por terra, né? Toda calúnia ela sempre vai existir, mas a verdade ela sempre vai prevalecer, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela atenção.